Para trabalhar com carrossel ou carousel aqui na segunda a classe do Bootstrap. Qual que é a ideia do carrossel? Tá aqui uma espécie de slideshow, né, que você vai no slideshow, né, pensando naquelas máquinas mais antigas de projetar slides, né, você ia mudando, você ia passando os slides um do lado do outro e ia fazendo uma transição entre um slide e outro, tá? Hoje em dia a gente tem os slides, né, os aplicativos de slide, mas isso se refere a algo mais anterior ainda, tá? Nós temos algumas propriedades, itens, diversas coisas que a gente pode colocar dentro de um carrossel, tá? Eu expliquei, coloquei cada uma dessas classes aqui que a gente pode utilizar dentro de um carrossel, o que deve ter cada uma, tá? Então, todos os itens que eu expliquei até agora, eu deixei explicações mais detalhadas, inclusive traduzidas, né, já que a documentação do Bootstrap é em inglês. Deixei tudo aqui no slide, mas vou adotar a mesma abordagem que nós estávamos adotando, que é, vamos utilizar a própria documentação do Bootstrap, entender como funciona no exemplo que está lá e como personalizar isso daí, tá? Então, vou abrir aqui o Bootstrap. Vamos pegar aqui o carrossel, certo? Até aqui ele já vai exibir uma espécie de um carrossel, mas seria o carrossel mais simples possível, tá? Aqui, inclusive, não tem slide, nem não tem imagem, perdão, nem nada daquilo que está sendo exibido aqui na tela, tá? Vai dar um tempinho, você vai ver que ele vai trocar isso daqui para o second slide e assim por diante, tá? Viu? Trocou aqui. Então vamos pegar esse exemplinho mais básico, vamos colocar algumas imagens nele aqui para a gente ter algumas imagens de fundo, tá? E depois a gente vai evoluindo, colocando controles, enfim, e outras coisitas mais neste carrossel aqui, tá? Então vamos, ou melhor, né? Primeiro, vamos colocar aqui uma nova pasta, vou colocar aqui um carrossel, colocar o index.html, vou pegar aquele nossa base, né? Vou colocar aqui dentro do carrossel, vamos trocar os títulos aqui, carrossel, e enfim, copiar aquele conteúdo para dentro aqui do meu main. Vou copiar e vou colar. E nessa parte desse carrossel também já deixei algumas imagens separadas aqui para a gente fuçar aqui, entender algumas coisas que a gente deve personalizar dentro desse carrossel. Como ele vai lidar com imagem, eu falei que normalmente lidando com imagem a gente não consegue usar o CSS puro, a gente vai precisar dar uma pelada, desculpa, o Bootstrap tradicional, a gente vai precisar dar uma pelada aqui para o nosso CSS. Então, deixa eu pegar aqui os exemplos que eu tinha feito nos slides. Vou pegar a pastinha dos assets, agora que eu vi que eu coloquei carrossel aqui, que coisa feia. Já tem aqui o carrossel, tenho aqui as minhas imagens que eu vou utilizar dentro do carrossel. Aqui ele deu 3 itens, tá? Eu vou primeiro trabalhar com esses 3 itens, depois eu vou mostrar como que a gente pode personalizar isso para mais itens. Então, dentro do source, né, vou colocar aqui o ponto barra, assets, imagens, e vou colocar bootstrap, tá? Só bootstrap aqui, bootstrap, aqui no alt. Aqui eu vou pegar e vou colocar a próxima, vou deixar o alt 0 para depois. Vou colocar o Node.js, Aqui eu vou colocar, por fim, o nosso React, que nós veremos logo mais. Então, Assets, Images, React.js, e aqui no Alt, React.js. Vou salvar esses carinha aqui e vamos já ver o resultado disso na tela, tá? Vou colocar aqui no Cards mesmo. Tá? Então tem aqui o Bootstrap, a imagem que representa o Bootstrap. Vamos dar um tempinho aqui para ele trocar. Trocou para o Node.js. Tá? Perceba que ele fez uma troca da classe Active aqui, que a hora que eu estou colocando o mouse em cima está exibindo a imagem. Ó. Agora o terceira div está ativa, está aparecendo na tela, ele está com a classe ativa. Ó. Mudou para o primeiro. Então quem está ativo está recebendo essa classe Active aqui na tela. A gente já pode perceber isso. Tá? Eu tenho um pequeno porém aqui, é que as minhas imagens elas têm diferentes tamanhos, tá? Diferentes alturas. E aí cada slide aqui está ficando com uma altura diferente. Tá? Como que eu resolvo isso daqui? A gente vai conseguir resolver isso via CSS. Tá? Então, para isso, eu vou criar aqui um link CSS. Deixa eu colocar um Alt Z para caber tudo na tela. Vou utilizar esse style CSS mesmo que está aparecendo aqui. Tá? E aí, o que eu quero na verdade? Tá? Eu quero que toda imagem aqui dentro do meu carrossel ela tenha o mesmo tamanho. E onde que está essa imagem? Essa imagem está dentro
tá? De uma div com a classe carrossel item, né? E está dentro, né? Tem a tag aqui imagem, então toda imagem dentro do carrossel item eu quero que tenha o mesmo tamanho. Bom, então, ponto número 1, tá? E a gente vai fazer aqui, eu vou pegar todo mundo que tem a classe. Opa! Carrossel item. Só vi que eu estou desconfiado. Não, tá certo. Mas só para garantir, né? Não custa nada. Carrossel item. Tá? Tudo imagem, filha dele. A gente vai pegar, vou colocar aqui, falar, ó, você vai ter um ref aqui de 400 px, certo? Feito isso, eu vou atualizar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Primeiro item. Segundo item. O Node já está com a mesma altura, ou seja, todos os itens estão com a mesma altura. Vamos esperar o próximo, que é o meu React. Tá? O React também tem com a mesma altura. Só que ficou todo mundo muito achatadinho, né? E às vezes pode não ficar muito legal, dependendo do tamanho da imagem que você tem aí. Lembra quando a gente trabalhava lá com o background image, né? Que eu colocava uma imagem de fundo, eu conseguia trabalhar com a imagem position, né? Posicionar a imagem, deslocar essa imagem no fundo, tal, para deixar ela mais centralizadinha, enfim. Né, eu também conseguia trabalhar com o conceito de cobrir a imagem de fundo, né, e outras funções que a gente tinha para replicar, repetir a imagem no fundo, tal. A gente conseguia especificar isso dentro de uma div, por exemplo, com o estilo, né, do background image, propriedade background image do estilo. A gente consegue fazer algo semelhante aqui, porém, né, aqui eu não tenho uma div, não tenho uma imagem de fundo, eu estou definindo a imagem na própria tag image, tá? Só que aí eu tenho duas propriedades que a gente não viu em CSS1, mas poderemos ver agora, que é o Object Fit, tá? E perceba que as propriedades do Object Fit são basicamente as mesmas que a gente tinha no background image, tá? Então se eu quero que a minha imagem, né, ela cobra toda a lateralidade, né, de fora a fora, a largura da minha imagem cobrisse todo o fundo, né? A gente utilizava o cover, né? Aqui é a mesma coisa, eu vou utilizar o Object Fit, e só pra gente ver, né? Vamos colocar aqui, ó, Object Fit CSS, só pra gente ver aqui a documentação, o que a própria documentação fala, ó, especifica como o conteúdo do elemento substituído deve ser ajustado à caixa estabelecida pela altura e larguras utilizadas, tá? Então vamos ver aqui o cover, ó, o conteúdo substituído é a mesma coisa, entre aspas, né? Esse conteúdo substituído, a tradução não ficou muito legal, né? Mas é o conteúdo ao qual estou me referindo, né? É dimensionado para manter sua proporção, tá? E preencher toda a caixa de conteúdo do elemento, tá? O que seria a caixa de conteúdo do elemento? Seria o elemento pai aqui, tá? Então, o seu tamanho de objeto concreto é resolvido com uma restrição de capa contra a largura e altura. Percebe que a tradução está muito legal, né? Mas a gente pode entender como se eu estivesse colocando essa imagem no fundo, tá? De uma div, como se tivesse aquela mesma situação do background image. Então, feito isso, tá? Vou colocar cover, a gente vai ver que vamos atualizar aqui nossa pagininha, tá? O Bootstrap até que já deu uma alargadinha aqui, né? Já ficou mais legal, porque até ele estava um pouquinho achatado. Agora vamos esperar o próximo slide, tá? E o meu Node.js aqui, ó, ele também já ficou no fundo, né, da imagem, ficou centralizada a parte dele, né? Então ele ficou com as proporções, entre aspas, normais, porque ele está pegando de fora a fora e ele já ajustou a altura. Mas o que não cabe da altura da imagem, ele descarta aqui, certo? E, enfim, vai funcionar a mesma coisa para o outro. Então, é uma abordagem aconselhável para a gente distorcer menos as imagens aqui. Caso você queira mexer com a posição, que nem a gente tinha, né? Object, eu tenho aqui o Object Position. Se eu colocar 0% e 0%. Vamos ver só a diferença que vai dar lá para o meu Node, ó. Então, vou colocar aqui o Bootstrap. Eu percebo que o meu Bootstrap já ficou um pouquinho mais para baixo. É porque eu estou falando, o começo da imagem vai começar aqui no 0, 0, né? Eu não vou deslocar essa minha imagem em nenhum momento. Tá? E aí vamos esperar aparecer o Node. Tá? O Node também, ó, ele já não tá muito legal, né? Não tá muito centralizado nele, não tá pegando o meio da imagem. Ele começou lá no começo da imagem, assim como a gente tinha no background image, tá? E aí se você quiser colocar o center também, padrão vocês já viram que tava o center, né? Tá aqui o center na imagem também, tá? Vamos só deixar trocar pro Node para vocês verem. E tá aqui o Node centralizadinho, bonitinho, tá? Lembrando o center, a gente vai estar centralizando aí nos dois eixos, certo? Bom, esse slideshow aqui, ele é um slideshow bem básico, né? Mas se a gente pegar
até do que eu deixei de referência para aula, eu tenho, por exemplo, aqui controles, né? Se eu quiser trocar, falar, eu não quero depender da boa vontade, da velocidade do slideshow. Eu mesmo quero trocar, tá? Para frente e para trás, tá? E nesse nosso slide aqui não tem esses controles aqui para troca. Bom, então vamos procurar aqui na documentação do Bootstrap. Agora misturei um monte de coisa, hein? No Bootstrap, aquilo que a gente precisa, ou vamos tentar achar aquilo que tem controle. Bom, felizmente, logo na documentação que vem abaixo do código que a gente copiou, já tem a parte dos controles, tá? Então ele está falando aqui, ó, a gente recomenda utilizar botões, elementos botões, né? Que a gente pode atribuir o role button, tá? Uma explicação bem simples. Mas vamos descer aqui no código, ver o que mudou, tá? Então essa parte do código aqui, né, é aquilo que a gente tinha. Tem o carrossel inner aqui, cada carrossel... eu não tinha nem explicado, né? Eu esqueci de explicar o carrossel, gente, agora que eu vi na documentação. Então só para a gente entender o carrossel, ó, ele criou uma div, tá? Com as classes carrossel e carrossel slide, tá? E uma propriedade que é o database ride do tipo carrossel. Então isso aqui é necessário para eu definir o carrossel, tá? Um componente... É duro chamar eu costumo chamar de container, mas para não confundir com container do Bootstrap, tá? Um elemento que vai, vamos dizer assim, agrupar todos os nossos slides, tá? Cada slide, ou a parte interna aqui, onde eu vou definir os meus slides, a gente vai criar uma div com carousel inner, tá? Ou carrossel interno. Então, são duas divs aqui, tá? Da mesma forma como a gente vai ver na frente, que a gente vai ter um modal com duas divs, aqui eu estou os dois divs. Um para especificar o carrossel slide, tá? A outra que vai especificar o carrossel inner, e a gente vai entender por que eu preciso dessas duas divs, que eu posso ter outras coisas aqui para baixo, né? Enfim. Mas aí vai ter um carrossel inner, que é onde eu vou ter os slides. Dentro de cada slide, tá? Vai ser uma classe aqui, uma div, que vai ter a classe carousel item, tá? Ou item de carrossel. Então, carrossel item, meu carrossel interno. Dentro do meu carrossel, eu vou ter um carrossel item e vou ter aqui as imagens, tá? Aqui ele está definindo a imagem do tipo, cada imagem é do tipo bloco e ocupa lado a lado, tá? Essa parte que a gente está vendo, ele já está fazendo, que vem direto do código do Bootstrap, né? Lembra que o width 100 é o width 100%, ele já ocupa 100% aí da minha tela, tudo bem? Então essa parte que a gente tem até o momento. Aí vamos ver o que está mudando aqui, ó. Fechando aqui o carrossel inner, tá? Que é a parte interna do carrossel, e por isso que ele criou essa divisão dentro do carrossel, que a princípio não fazia sentido, tá? Ele vai ter uma outra área aqui, que são a área dos botões, tá? Então por isso que tem o carrossel inner, uma parte, e a outra parte dos botões. Então se eu vier aqui embaixo, tá? Após o carrossel inner, na verdade, seria após essa parte aqui, né? E colar os meus botões, a hora que eu carregar a minha página, e aí vamos carregar a página, eu já tenho os botões aqui, tá? Esse daqui não está dando muito para ver direito por causa do fundo branco. Eu vou mostrar para vocês como que a gente personaliza, caso vocês queiram isso daqui, tá? Mas enfim, eu consigo, entre aspas aqui, clicar e avançar esses botões. Só que o que eu estou fazendo aqui, tá? Não está clicando e não está avançando. Então deve ter alguma coisa muito estranha aqui, tá? Bom, o que está de estranho? Porque a hora que eu copiei de lá, colei aqui, não funcionou. Porque perceba que esse cara aqui tem um target, certo? Target, já viu que o target, tá? Ele vai se referenciar a algum elemento com ID. E eu tenho esse elemento aqui, carrossel, exemplos controls. Mas o exemplo anterior que eu coloquei, o meu identificador é a carrossel examples slide only, tá? Então, o identificador desse objeto é diferente desse target aqui. Então, vou copiar esse target aqui, tá? Porque esses botões, eles vão alterar o slide desse carrossel aqui, certo? Ó, vou pegar, vou atualizar. Agora, a hora que eu clico, ele vai para o lado, vai para o lado, vai para o lado. E vai voltar também, vai voltar. E vai voltar pra gente, ok? Beleza. O que mais que a gente pode colocar no carrossel, tá? Vamos ver uma outra parte aqui. Pegar no exemplo dos slides, que eu tenho esses indicadores aqui, ó, que eu posso trocar os meus slides. Então, do primeiro eu posso pular por último, sem necessariamente precisar desses controles aqui. Além do que, eu tenho um título aqui e uma descrição de cada um desses slides. Então, vamos ver como que a gente consegue atingir isso daqui. Vamos na documentação do carrossel. Primeiro, com indicadores, tá? São aqueles itenzinhos que a gente tem aqui. Então, vamos ver o que está a parte dos indicadores. Ó, tem uma outra divisão aqui, ó. Carousel Indicators, certo? E aqui tem um conjunto de botõezinhos aqui, já formatados, bonitinhos pra gente, tá? Então, vamos copiar e explorar as propriedades e ver se esses indicadores eles vão funcionar na prática, tá? Então, vou vir aqui. Tem um carrossel inner, então dentro do carrossel e antes do carrossel inner, para seguir o exemplo, então colocando aqueles indicadores, tá? Feito isso, eu só vou atualizar aqui para ver se eles já aparecem,
tá? Apareceram os indicadores aqui para mim, tá? Eu estou clicando, no princípio não está fazendo nada, tá? Tá diferente daquilo que eu tenho aqui. Tá? Então vamos ver o que está de diferente, o que a gente precisa fazer para esses indicadores funcionarem. Tá? Vou pegar aqui então classe, vamos tentar estudar aqui, ó. Database Targets, Carousel Examples Indicators, tá? Aqui a gente está com Carousel Examples Controls, tá? Então toda vez que aparecer agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tudo que tiver control eu vou deixar só Carousel Example, tá? E o meu target aqui vai ser só Carousel Example, tá? Então vamos ver se só isso já funciona. Troquei aqui, ó. Agora o meu target está certinho. Ele já está trocando para mim, tá? Só vendo as outras propriedades, tá? Cada indicator, tá? Ele vai ter essa propriedade database slide to, que vai ser o índice, tá? Do slide interno que ele vai navegar. Então, se esse primeiro aqui tiver 0, ele vai pegar o filho 0, né? De índice 0 do carrossel inner e vai para ele, tá? Se ele tiver o índice 1, tá? Vai para o 1 aqui, 2 e assim por diante. E quem tiver com a classe ativo, né? Vai ficar com aquela corzinha ressaltada ali. E o arraia aqui, né, para controlar quem que é o arraia corrente, quem que é o slide com o botão corrente, né, o descritor aqui, o identificador, né, novamente para questões de acessibilidade, ok? Se eu por acaso trocar, ó, colocar 2, 1, 0, só para a gente ver, né, ó, a hora que eu clicar nesse daqui, na verdade ele foi para o último, a hora que eu clicar no último ele está aparecendo o bootstrap, tá? Então corresponde àquele índice, vou voltar aqui para o 0, 1 e 2 para ficar bonitinho. Beleza, por fim, tá? E antes, depois a gente vai inserir mais um elemento nesse slide aqui. A gente pode colocar o descritor, né? Que nem ele estava aparecendo aqui. Um detalhe que eu já mostro para vocês, tá? Que ele é responsivo no sentido de, a hora que eu espremo muito minha tela, ele já oculta o descritor aqui pra gente, porque não caberia, né? Ficaria meio distorcido, ele já some com o descritor da tela pra gente. Bom, então vamos pegar a documentação do Bootstrap, ó, with captions, já está mais embaixo. Vamos ver qual parte que mudou aqui, tá? Onde eu tenho captions, onde eu tenho captions, tá? Ó, eu não tenho mais uma div aqui, ó, porque eu tenho Carousel Indicators, eu tenho Carousel Inner, e eu tenho os botões, certo? Que não estão dentro de uma div particular. Então não foi isso que mudou aqui. Então só pode ter mudado dentro do Carousel Inner. Vamos usar aqui dentro do Carousel Inner. Eu tenho minha imagem, tá? Eu tenho uma div aqui depois da minha imagem que tem, ó, um carousel caption aqui pra gente, né? Depois tem as formatações aqui de posição, tal, enfim, né? Ó, perceba que o padrão dele, ó, desse exemplo aqui é o denone, ou seja, quando eu tiver telas, né, até antes do MD, que é o que está definindo, ele não vai exibir nada, tá? E quando tiver o MD, o breakpoint MD, ele vai exibir, tá? Ele vai colocar o display de bloco aqui pra gente. Então a gente consegue alterar até quando ele vai exibir aqui nessa parte, mexendo nessa parte aqui, certo? Mas vamos lá, vou copiar um carinha aqui, tá? Então, ó, tem um div carousel inner. Eu vou chegar aqui, vou colocar aqui embaixo a minha div, tá? Tá com MD bonitinho, eu vou colocar o primeiro de Bootstrap. Então vou colocar aqui, ó, Bootstrap. Vamos colocar aqui o P, depois já vai ser aquela sublegenda, vamos dizer, o descritor. E nós vamos colocar aqui framework para o desenvolvimento front-end, certo? E perceba que essa div que a gente criou aqui está com a classe Bootstrap Caption, tá? Já vai ser responsável por centralizar esses caras, tudo bonitinho aqui pra gente. Vou repetir o mesmo aqui para os demais itens, tá? Então, esse daqui vai ser o React.js framework, vou colocar só JS, eu acho que eu pulei um, né? Pulei esse daqui, o Node.js. Vou colocar aqui desenvolvimento back-end. Desenvolvimento back-end. Não vou colocar com itálico nem nada nessas palavras em inglês, só para ir bem rápido, tá? Node.js, né? Node.js. E aí vamos atualizar a nossa tela, tá? Agora nós já temos aqui, ó, Bootstrap, framework para desenvolvimento front-end, tá? Node.js
desenvolvimento back-end, né? Pode até aumentar a fonte se vocês quiserem, enfim, que aqui tá pequeno, tá? E o React.js Framework para o desenvolvimento front-end também, tudo bem? Aqui eu coloquei um fundinho, tá? Mas depois na parte prática é um background, mas um background com transparência, tá? A gente define a opacidade, tá lá na documentação do background, mas eu vou deixar esta parte aqui para depois, tá? E só para finalizar essa parte do carrossel, então, tá? O que eu vou fazer? Eu quero colocar mais um item aqui dentro. O que eu preciso para colocar mais um item? Que eu quero falar sobre o auth agora, tá? Eu preciso de, se eu estou trabalhando com indicadores, colocar mais um indicador aqui. Então é a mesma coisa que eu colocar mais um botão aqui. O target se mantém o mesmo, mas eu preciso alterar aqui, tá? Para o slide 2, seu slide 3, que vai ser o filho de índice 3 aqui. Aqui eu vou alterar o meu array também para... Eu chamo de array, eu não sei se é area, tá? Mas, enfim, preciso procurar a pronúncia disso. Eu vou criar mais um carrossel item aqui, certo? E aqui na imagens, eu vou colocar auth 0, e aqui eu vou colocar um framework para autenticação, ok? Então atualizei, ó, já tenho 4 itens. Se eu clicar no último aqui, tá, meu auth 0 não está aparecendo o textinho, tá? Porque está em branco e o fundo está em branco também, então por isso que eu coloco aquela corzinha de fundo aqui pra gente, tá? Melhor, vamos colocar cor de fundo, vai, não custa nada. Então dentro dessa classe aqui, dentro de cada um do bloco, pra gente já mexer com essa parte do bloco aqui, ó. Vamos colocar aqui, se eu colocar só um BG Light, vou colocar um BG Light, né? Coloquei, ó, ele ficou com BG Light, a letra ficou branca também, então dá pra gente enxergar muita coisa. Então você pode colocar esse fundo branco com a letra escura, mas eu não gosto, então vou trocar o BG Light para o BG Dark, certo? Só que ficou com o fundão muito escuro, tá? Se eu quiser colocar uma transparência nesse fundão para não ficar tão escuro assim, se a gente pegar aqui a parte do background dentro do Bootstrap e a gente for descendo, opa, passei. Também tem uma parte aqui que ele está falando de opacidade, né, que é para deixar ele meio transparente. A única coisa que ele está fazendo é colocar esse BG Opacity aqui. Então, eu vou colocar o BG Opacity, vou colocar 50% de opacidade. Então, vai ficar meio transparente só. Vou vir aqui, vou atualizar e agora ele está meio transparente aqui, certo? E aí, se quiser controlar espaçamentos aqui, paddings, enfim, o que você quiser dentro dessa área aqui, você pode. Bem, pessoal, então... vamos encerrar essa parte aqui dos slides por aqui. Eu não tinha mostrado o alpha, né, que era o que estava dando mais problema. Já fica mais transparente, já dá a pessoa ter uma noção. Se quiser arredondar os cantos, enfim, dá para manipular todas aquelas divs lá que a gente tem. Tá ok, pessoal? Se quiser colocar a cor do fundo, a mesma coisa aqui no fundo também, né? Dá para colocar uma corzinha, um contorninho de fundo aqui, com cantos arredondados, né? Ou enfim, colocar as bolinhas com fundo, como a gente já viu na aula 1 de Bootstrap. Ok, pessoal? Então é isso e até mais.